qual é a ideia desse mini curso? Eu fui convidada há um mês atrás, eu acho, pela professora Fabiana Fontana, que é minha amiga, que fez a Faculdade de Artes Cênicas comigo na Unirio, morou comigo, minha amiga, grande amiga, e ela hoje é uma doutora em teatro, professora da Universidade de Santa Maria, no Sul. E aí ela me convidou para dar uma oficina sobre projeto no evento que eles fizeram, um projeto de extensão chamado Porta Aberta. Tem uma galera aqui, né, que fez a oficina e tal. E aí eu fiz, e foi super legal. Eu montei um material para fazer essa oficina, e foi super legal, eu adorei e tal, tive feedbacks muito legais, mas foi muito rápido. Então foi assim, blá, 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 a sensação que eu tive é que eu estava fazendo exatamente isso, blá, 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 porque é muito conteúdo, foi 2 horas para falar o que a gente vai falar em 3 dias. E aí eu resolvi criar esse mini curso para a gente poder falar sobre esses assuntos com mais calma. Então vamos lá. Para a gente otimizar aqui a nossa oficina, eu pedi para vocês tirarem a câmera e o som por causa da internet, só para a gente não correr o risco de, assim, eu e o Pedro, a gente tá conectado aqui com cabos, a gente tomou os cuidados, assim, para ter uma internet melhor, mas só para a gente não correr o risco de ficar travando, de ficar caindo, a gente pediu para desligar a câmera e som, mas no final a gente reabre de novo, tá? Quem quiser fazer pergunta, a última meia hora eu vou abrir para pergunta, para vocês perguntarem. Quem quiser, se inscreve aí no chat, pode botar a pergunta, ou se você quiser falar, você fala, eu quero fazer pergunta. O Pedro está ali ligado, anotando a ordem das inscrições, aí a gente vai respeitar essa ordem de inscrição. E eu acho que é isso, né? Acho que se eu lembrar de alguma outra coisa nesse meio tempo, eu falo, mas eu acho que é basicamente isso. E perguntem, assim, se tiverem qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade, perguntem o que vocês quiserem, porque a ideia aqui é ninguém ficar com dúvida. Então, vamos lá. Eu só vou, a gente falou aqui um pouquinho no início, mas só para a gente também entender, assim, quem é que está com a gente, aqui no formulário que vocês responderam de inscrição, a gente tem aqui, a maior parte das pessoas são estudantes de artes, são artistas, amadores e profissionais, produtores e gestores culturais. 57% de vocês nunca escreveu um projeto em lei ou edital, e 42% já. Porém, só 25% aprovou o projeto. Então, tem alguma coisa aí entre o inscrever e o aprovar que a gente precisa acertar e melhorar. Então, por favor, perguntem aí as dúvidas que vocês tiverem. E de todo mundo que já aprovou, 17% captou. Então, a gente precisa também pensar em estratégias, e o objetivo aqui desse mini curso é esse. Não adianta só a gente ter um projeto, a gente tem que ter dinheiro para fazer esse projeto, né? O primeiro passo, sem dúvida, é estruturar o projeto e ter esse projeto aprovado em alguma lei de incentivo, porque ele aumenta muito as chances da gente conseguir o dinheiro. Mas ter o projeto e botar ele na gaveta não adianta nada. Então, assim, o que eu quero muito é que a gente consiga dinheiro, captar recurso para os projetos que a gente quer tanto fazer. Bom, basicamente, assim, as informações mais essenciais são essas. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação que, para me guiar, é assim, tudo que eu vou falar está no e-book que vocês receberam. Se alguém também não tiver recebido, bota aí no chat que a gente manda. Mas essa apresentação é mais para me guiar mesmo. Espera aí, deixa eu botar aqui para vocês verem. Tá dando para ver aí, Pedro? Fala aí para mim que eu não estou conseguindo ver o chat. Aqui tá ok, aqui tá aparecendo ok. Tá bom, beleza. Então, galera, primeiro eu queria começar assim, levantando alguns dados da lei de incentivo. Como tem gente do Brasil inteiro aqui, eu estou muito feliz com isso,
eu peguei como base, claro, os dados da lei federal, que é a Lei Rouanet. Então, e eu peguei dados, assim, muito recentes, é de 2019, o ano de 2019 todo, até ontem, eu olhei o sistema ontem, a fonte está aqui embaixo, ó, na tela, é no SalicNet, aqui está o site onde vocês têm acesso a todos esses dados. Então, no ano de 2019, até ontem, dia 16 de agosto, foram 6.772 projetos aprovados na lei. Desses projetos, 67,7, quase 68 foram captados. E esse número, embora ele ainda possa crescer e muito, ele é muito animador, porque a gente tem muito a sensação, assim, de que, ninguém consegue captar é muito difícil, só quem tem contato consegue captar, só quem tem, quem me indica, só quem tem QI consegue captar. Isso não é necessariamente verdade. Claro, quem tem contato, quem tem QI consegue captar, mas quem não tem também pode captar recurso. Então, esse número, ele é um número que particularmente me deixou animada. Primeiro porque é a maioria, né, 67% é a maioria, e segundo porque ainda tem quase 40%, 30% de espaço para captação. Então, tem lugar para todo mundo. O montante de recurso captado foi 1,6 bilhões de reais. É muita grana. Só que esse valor é tipo 50% da renúncia fiscal. A renúncia fiscal do governo federal, ela varia. Ela é estabelecida na lei orgânica todo ano, no final do ano anterior para o ano seguinte. E ela fica em torno aí de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e meio para a cultura. E a gente teve 1 bilhão, 2019 inteiro, e mais da metade de 2020. Então, assim, tem muito espaço ainda para se captar recurso. Só para vocês entenderem, como a gente está falando aqui de um fomento indireto, que a gente já vai falar sobre isso, ele é calculado em cima de renúncia fiscal, ou seja, um valor de imposto que o governo abre mão de receber. Se esse valor de imposto acabar, se usar tudo, não tem como inscrever novo projeto. Mas o que eu quero trazer aqui é que, para isso acabar, esse mercado tem que se aquecer 10 vezes mais. Então, tem espaço. 19.278 patrocinadores, que é muito pouco, gente. Quantas empresas tem no Brasil? Quantas pessoas aptas a patrocinar, que a gente também vai ver quem são essas pessoas já, tem no Brasil? E só 19.278 patrocinam, tanto físicas quanto jurídicas. É muito pouco. Então, eu acho que, além da gente tentar chegar naquelas empresas que já patrocinam, para patrocinar o nosso projeto, o projeto que a gente quer, a gente também pode buscar empresas que nunca patrocinaram e que podem patrocinar, explicar para elas como funciona, que é seguro, porque a Lei Rouanet, ela é muito demonizada, quem não conhece acha que é corrupção, acha que é o mamar na teta, né, o famoso mamar na teta, mas é por falta de informação. Então, tem espaço, tem muita gente, tem uma minoria que patrocina ainda. E desses 19.278 patrocinadores, olha, esse eu fiquei surpresa. 72% são pessoas físicas, não são as empresas. É o tio, é o avô, é o amigo, são pessoas físicas. E essa é uma ótima oportunidade da gente mobilizar também as nossas redes, as pessoas ali que estão perto da gente, que às vezes querem ajudar, mas não sabem como fazer, e a gente vai falar sobre isso. E o que a gente já esperava, infelizmente, 64% na região sudeste. Bom, esses dados é só para a gente entender um pouco do panorama, que tem espaço, é muito dinheiro circulando, mas que ainda pode circular muito mais dinheiro. Fomento. Parece uma coisa boba, sim, entender a diferença entre fomento direto e fomento indireto, mas não é. Por quê?
porque isso muda completamente a sua estratégia. E aqui eu não estou falando de métrica, o projeto tem que ser assim, 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 bota isso no projeto. Eu assisto muita coisa sobre isso na internet, e tem uns conteúdos muito bons, mas que às vezes falam assim, bota essa palavra no seu projeto que ele vai ser aprovado. Isso não existe. O seu projeto ele tem que ser um projeto bom como um todo, não é você usar uma palavra ou outra que vai fazer o seu projeto ser aprovado. Mas eu estou falando isso por quê? Porque a ideia aqui desse minicurso, como eu já falei, vou repetir várias vezes, não é só você ter o seu projeto pronto, é você entender que tipo de estratégia você vai usar para convencer aquela pessoa, aquele patrocinador, a te dar o dinheiro, a investir no seu projeto. Então, você pode ter o mesmo projeto com várias abordagens. É isso, né? Pensa numa pessoa, pensa em você. Você é no trabalho. Quando você está com seus amigos, não que você seja outra pessoa, você é a mesma pessoa, mas você se comporta diferente. No meio dos seus amigos, da sua família, com pessoas que você conhece, num ambiente mais formal de trabalho, você se comporta, na igreja, você se comporta de um jeito, no carnaval, você se comporta de outro. A mesma coisa é com o seu projeto. Seu projeto, ele não vai mudar. O objeto dele, que é o cerne dele, a gente vai falar disso na segunda aula, na quarta-feira, ele não muda. Agora, dependendo para onde você vai vendê-lo, e aí eu não tenho nenhum problema em usar essa palavra, tem muita gente que quando você fala do projeto como venda, produto, a pessoa fica um pouco ofendida, mas o que a gente quer é o recurso, não é? Não importa se o seu projeto é a coisa mais artística do mundo, a coisa mais comercial do mundo. Se ele não tiver o recurso para ser executado, ele é papel. E não é isso que a gente quer. Então, por isso que eu estou assim, insistindo e batendo nessa tecla, porque a gente precisa entender para saber direcionar o nosso discurso. Então, existem basicamente dois tipos de fomento. O fomento direto, que é quando o patrocinador, aí ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, tanto faz, depende da lei, depende do mecanismo, e especialmente se não tiver lei nenhuma, é quando a pessoa tira o dinheiro do bolso ou do caixa para o seu projeto, ou seja, ela não se utiliza de renúncia fiscal, ela não se utiliza de lei de incentivo. E o fomento indireto é quando essa pessoa coloca o dinheiro no seu projeto com os objetivos que ela quiser, enfim, a gente vai esmiuçar isso aqui melhor, mas que ela também está de olho no benefício fiscal, no desconto que ela vai ter no imposto que ela paga. No caso de pessoas físicas, aqui eu estou falando da Lei Rouanet, tá? A Lei Federal de Incentivo à Cultura. Pessoas físicas têm desconto de até 6% no imposto de renda, quando elas patrocinam um projeto cultural, ou seja, elas pegam o imposto que ela vai pagar, elas tiram 6%, colocam no seu projeto. Lá em abril, quando ela for declarar o imposto de renda dela, ela vai pagar 6% a menos para o governo e vai botar o recibo do dinheiro que ela botou no seu projeto, tá? Lembrando que pode patrocinar só quem declara o imposto de renda na declaração completa. Na declaração simplificada, o governo não dá esse benefício. E pessoas jurídicas, empresas, têm que ser tributadas no lucro real, não pode ser no Simples Nacional, nem no lucro presumido, e o desconto é de 4% no imposto de renda que ela paga. Então, tem essas duas diferenças. Deixa eu avançar aqui na tela, porque aí eu vou falar mais sobre isso, mas já entrando nos mecanismos, que as duas coisas estão muito juntas. O que é mecanismo, né? É um meio, é um instrumento que você vai usar para conseguir o recurso para o seu projeto. Então, a gente tem as leis de incentivo, que são necessariamente fomento
indireto, que são renúncias fiscais, que o governo abre mão de receber uma parte dos impostos e destina essa parte dos impostos para a cultura. Aí já entra a questão de estratégia, quando você for conversar com uma empresa. Qual que é a vantagem? Além dessa empresa escolher para onde vai uma parte do imposto que ela paga, não é que ela vai pagar menos imposto. Ela pensa o seguinte, tanto pessoa física quanto jurídica, ela vai pagar 100% de imposto. Só que ela tem a possibilidade de 4% se ela for uma empresa, ou 6% se ela for uma pessoa física, ela vai escolher para onde esse dinheiro vai. Porque quando a gente paga um imposto para o governo, a gente não escolhe. O governo distribui conforme os critérios deles, lá nas leis orgânicas, enfim. Uma parte vai para a educação, a parte vai para a saúde, enfim. Nesse caso, a pessoa e os brasileiros, nós todos, somos muito questionadores com relação aos impostos e com razão, infelizmente a gente tem todo um histórico de corrupção. Então, é maravilhoso a gente poder escolher, pelo menos, para onde vai uma parte do meu imposto, eu sei que vai para o projeto da fulana, que vai fazer lá o seu grupo na cidade tal, minha vizinha, enfim. Então, essa é uma vantagem para o patrocinador. Já estou adiantando aqui um assunto que vem daqui a pouco. Uma outra abordagem que você pode ter é esse dinheiro, ele pode usar para fazer ações de marketing, de relacionamento, no caso de uma empresa. Ele pode dar convite para os funcionários dele, para os clientes dele, ele pode, sei lá, botar uma fileira só de convidados dele dentro do teatro, pensando numa peça, só que ele não vai gastar dinheiro para isso, porque ele já está tirando esse dinheiro do imposto que ele vai pagar. Então, pensa assim, a ideia aqui é sempre entender o mecanismo para entender que estratégia vocês vão usar para captar o recurso. Os editais, eles são instrumentos de financiamento de projetos que tornam a escolha dos projetos transparente. Ou seja, as empresas, elas podem muito bem te ligar e falar, olha, que projeto você tem, você é meu amigo, o QI, né, que eu estava falando antes. Ah, você é meu amigo, você tem projeto aí, eu tenho dinheiro aqui, vou te dar. Mas esse é um tipo de patrocínio muito ruim, porque ele é personalizado, no sentido ruim da palavra, ele é personificado, na verdade, a palavra melhor é essa. A empresa não está pensando num critério de transparência, ela não está se abrindo para receber vários projetos que podem ser muito legais, que tenham super a ver com o negócio dela, com o cliente dela, com o posicionamento que ela quer mostrar para a sociedade. Então, os editais, eles são uma forma das empresas e dos órgãos públicos também. A gente tem editais públicos como o edital da Caixa, o edital do Banco do Brasil, o edital da Petrobras, por exemplo. São uma forma, especialmente os órgãos públicos usam muito edital, porque eles precisam ser transparentes mais que qualquer outro. É uma forma de você publicizar o seu processo de escolha. No edital está escrito tudo, os critérios de seleção, quem pode, quem não pode, o que vai ser avaliado, o que tem que ter no projeto. Depois é divulgada a lista dos projetos que foram aprovados. Então, é uma maneira mais transparente de fazer essa escolha. E aí, o edital, ele pode usar tanto fomento direto quanto indireto. Por exemplo, a gente teve agora, recente, o edital do CCBB, que eu estava comentando aqui no início, que tem um bate-papo aí com a Cíntia. Ele usa fomento indireto, porque ele pede para que os projetos aprovados se inscrevam na Lei Rouanet. O edital da Petrobras, de primeira infância, que estava aberto, também indireto. Ele pedia que os projetos já se inscrevessem na Rouanet antes de botar no edital. E a gente também tem editais de fomento direto, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, que vem aí, que é um dinheiro que vai vir do bolso do governo, não passa por renúncia fiscal, você não vai ter que botar seu projeto em lei de incentivo. Então, esses mecanismos, eles não são fechados, eles não são isolados, eles podem ser misturados. Então, eu tenho edital que usa a lei de incentivo, por exemplo. E o contrário também é verdade. A lei aqui do Rio, do ICMS,
Existe a lei, a legislação, e todo ano eles lançam o edital de inscrição, a lei do ICMS aqui do Rio também. A galera aí de Santa Maria, se não me engano, na época que eu dei uma olhada na lei municipal, eles lançam também todo ano um edital. Então, esses mecanismos, eles podem estar juntos. O patrocínio direto, que é quando tanto o órgão público ou privado bota dinheiro do bolso, e aí patrocínio direto é fomento direto, né? É a tela aqui, ó, a telinha anterior que a gente viu. Patrocínio direto é fomento direto. Quando esse dinheiro não passa por renúncia fiscal. E aí, ele pode ser desde você vai bater na porta de uma empresa com seu projeto para ela te dar dinheiro do marketing. Você não tem lei de incentivo, você não quer ter lei de incentivo. Você pode, aí falando de estratégia, que para mim é o mais importante de tudo aqui, nesse nosso mini curso. Você pode ser mais agressivo. Por quê? As leis de incentivo, elas têm um monte de regra. Tem várias contrapartidas que você não pode oferecer. Por exemplo, sessão fechada para o seu patrocinador. Você vai lançar um livro, você não pode fazer um lançamento fechado com coquetel para o seu patrocinador. Isso é proibido pela lei de incentivo. Aliás, coquetel é proibido em todas as leis de incentivo, tá? Agora, num patrocínio direto, você pode. Se a empresa está dando dinheiro do bolso dela, você não passa por governo, você pode prometer, olha, eu vou fazer um lançamento fechado, exclusivo para a sua empresa, para os seus clientes ou para os seus funcionários, com coquetel, com espumante, aí você pode prometer o que você quiser e puder pagar, claro. Eu digo ser agressivo nesse sentido, tá? Agressivo no sentido comercial, da venda. Você pode prometer, por exemplo, um meet and greet com os artistas, para os clientes VIP da empresa que está te patrocinando, ou para os diretores, os filhos dos diretores. Vamos supor que seu projeto seja de uma coisa adolescente. Os filhos dos gerentes vão ter um meet and greet com os artistas. Esse é o tipo de coisa que você não pode oferecer num projeto de lei de incentivo, mas você pode oferecer num projeto de patrocínio direto. Ele é mais livre, você está mais livre. É isso que eu quero muito que vocês entendam. Onde você está mais livre para ser mais comercial, tá? Entre aspas, e onde você precisa seguir uma série de critérios e onde você precisa focar também numa coisa mais social e mais pública. Por isso que eu estou falando que o mesmo projeto ele pode ter várias caras, você pode oferecer de um jeito para um e de outro jeito para outro. Se você, por exemplo, estiver tentando patrocínio direto com um órgão público, por exemplo, o edital da Caixa. A gente tem aí 2 exemplos também de 2 coisas que estão funcionando juntos, patrocínio direto com edital. A Caixa, ela lança sempre um edital, se eu não me engano, ele é bienal, Renan trabalhou aí no edital da Caixa com a gente, e ele é dinheiro direto da Caixa, você não tem que botar na lei de incentivo, a Caixa dá o dinheiro do caixa dela, do bolso dela, para o seu projeto. Porém, eu não posso tratar a Caixa Econômica, que é uma empresa pública, um banco público, como eu trataria um banco privado. Por quê? Porque, como é um banco público, eu tenho que pensar em coisas que agreguem a maior parte da população. Então, quando você está inscrevendo um projeto para um órgão público, seja via lei de incentivo ou não, você vai sempre focar num outro aspecto, na democratização do acesso, na acessibilidade, de que é aberto para todo mundo, de que é gratuito ou com valores populares. Você vai oferecer coisa para a escola, por exemplo, que tal escola pública, que talvez não interesse muito a uma empresa privada, mas que vai interessar a um órgão público, por exemplo. Então, isso você tem que ter esse feeling, sabe, na hora de montar o seu projeto. E aí tem os patrocínios diretos com pessoas físicas que vão, da lei de incentivo, é indireto, tá? Só para a gente não confundir essas 2 coisas. Mas
Eu até usei esse exemplo num vídeo que eu gravei agora e botei no YouTube, e as pessoas acharam engraçado. Rifa, gente, rifa. É uma forma de captação de recursos, tudo bem, é antigo, está meio fora de uso, mas muita gente ainda usa, ONG especialmente, eu mesmo vivo comprando rifa de ONG que protege animal, por exemplo, é uma forma de captação de recurso direto, a pessoa vai lá e compra tua rifa. Eu botei aqui o crowdfunding porque é uma coisa mais usada hoje em dia, digamos assim, que tem um outro discurso. Quando você vai abordar uma pessoa física para patrocinar o seu projeto, via lei de incentivo, se ela é uma pessoa que paga um bom imposto e declara a declaração completa, você vai usar o argumento da renúncia fiscal, claro, além do argumento, vamos supor que seja seu amigo, de te ajudar, de botar um dinheiro no seu projeto, um projeto que ela conhece, que ela vai saber como o dinheiro dela está sendo usado, que ela vai poder acompanhar, se ela quiser, ela vai poder ir lá visitar, ver o que vocês estão fazendo, as ações, e ela não tem nenhum custo para isso, porque está saindo do imposto que ela paga. No crowdfunding, por exemplo, que não tem desconto no imposto, a pessoa está realmente tirando o dinheiro do bolso e dando, é outro discurso, é outra abordagem, vamos todos juntos nessa causa, porque normalmente você vai pedindo valores pequenos, né, e você ganha na escala, que é quando você junta um monte de pessoa dando um pouquinho e você tem um montante. Claro que tem as recompensas, mas ninguém dá dinheiro para crowdfunding pensando na recompensa. Eu, pelo menos, penso muito pouco na recompensa. É mais, pô, esse projeto é legal. Ah, tudo bem, vai, R$ 50, R$ 100, vamos lá, vamos ajudar. Então, é outro discurso, é um discurso, olha que bacana esse projeto, ele vai fazer isso, isso e isso. Vamos todos juntos ajudar, somos um coletivo, somos uma sociedade. É outro discurso, é outra pegada. Então, por isso, mais do que entender isso tem renúncia, isso não tem, isso não... É entender como que a gente pode atacar, vou usar essa palavra, cada uma dessas formas da gente conseguir dinheiro para o nosso projeto. Bom, se não estiver ficando claro, gente, vocês vão perguntando aí, tá? E aí a diferença entre doação e patrocínio, que também está dentro desse universo todo aí que a gente está falando. A doação, isso eu estou falando basicamente de fomento indireto, quando a pessoa usa a renúncia fiscal, ou seja, usa o desconto no imposto. Porque no fomento indireto isso não faz tanto sentido. Faz um pouco, mas não faz tanto. Doação é quando o patrocinador, seja pessoa física ou pessoa jurídica, ele não tem interesse em divulgar que ele está patrocinando. Ele só quer o desconto no imposto para ele e está tudo certo. Ou, claro, ele pode querer o ingresso do seu show, da sua peça, o seu livro, mas eu estou falando em termos de publicidade, de marca. Ele não quer aparecer. Isso tem empresas que não querem mesmo. Eu já fui em reunião de patrocínio e falava esse discurso, porque a gente vai botar sua marca, não sei o que e tal. E aí a pessoa falou, olha, a gente não é nosso objetivo, a gente nem bota a nossa marca no projeto. A gente quer realmente botar o dinheiro num projeto que, sei lá, ajuda na transformação social, enfim. Por isso que cada caso é um caso, né? Então, a doação é quando não tem essa intenção. Ela é mais comum em patrocínio de pessoa física, porque é muito estranho, né? Você vê lá seu show sei lá, bota o nome do show, patrocínio, José da Silva, é esquisito, né? Então, normalmente as pessoas físicas, elas fazem doação e as empresas fazem patrocínio, mas tem casos, pode ser que isso também mude, né? Tem pessoas que gostam de aparecer e tem empresas que não gostam de aparecer. E aí, na prática, qual que é a diferença? Na Lei Rouanet, que é o que a gente está usando aqui de base, quando o projeto está aprovado no artigo 18, que é o artigo que dá 100% de isenção para aquela empresa, ou seja,
todo o dinheiro que ela botar naquele projeto, ela vai ter de desconto no imposto dentro daqueles 4% ou daqueles 6% que ela pode dar. Não faz diferença se é artigo 18. O que é artigo 18? São projetos onde o Ministério do Turismo agora, né, entende que precisam de mais incentivo. Lembrando que é a lei de incentivo à cultura, ou seja, circo, teatro, dança, música erudita, artes visuais, artes plásticas, audiovisual. E o artigo 26 são projetos que eles entendem que não precisam de tanto incentivo, que eles já têm por si só um atrativo comercial, que é música popular, se eu não me engano, games, acho que alguns cursos, oficinas, quando eles não têm uma finalidade cultural muito forte. Eu não me lembro de cabeça, mas tem essa diferença. O mais clássico é música popular, 26, e música erudita. No caso da doação, quando o patrocinador opta por patrocinar um projeto aprovado no artigo 26, vamos pegar o exemplo aí de ser um projeto de música popular, o desconto no imposto dele não é de 100%, mas ele é um pouco maior do que se ele optar pelo patrocínio, ou seja, pela divulgação da marca dele. Essa parte, ela é bem técnica, tá, gente? Eu depois vou fazer um videozinho falando só sobre isso, vou botar lá no canal da Estufa. Eu acho que até tem esse vídeo lá, mas eu vou dar uma olhada, se não tiver ainda, eu vou gravar e vou botar lá, porque ela é muito técnica. Então, acho que a gente precisaria de mais tempo para entrar um pouco nesse detalhe aqui. E no caso de você tentar um patrocínio direto, isso também faz diferença, porque a doação, a pessoa não quer aparecer. Vou falar pessoa, vocês entendem pessoa e empresa. Você pode ter uma outra abordagem, por exemplo, você vai patrocinar esse projeto agora, você pode, por exemplo, você pode ter ingresso para estreia, você pode ter uma tiragem, um percentual da tiragem dos livros, que mais? Deixa eu pensar em um projeto, tem uma galera aí de grafite, você pode ter, sei lá, a gente pode fazer uma inauguração da parede, do grafite, enfim, com convidados da sua empresa, algo do tipo, mas ela não está interessada em divulgar a marca dela. E aí você pode também recorrer para outras vantagens, que são, por exemplo, você vai patrocinar um projeto cultural agora, num momento de pandemia em que a cultura está sendo prejudicada. Você pode se posicionar como uma empresa socialmente responsável, uma empresa que está preocupada com a cultura do Brasil, com a cadeia da economia criativa, com a série de profissionais que ficaram sem renda. Então, você tem outros argumentos para convencer aquela pessoa a te patrocinar, a te doar, nesse caso. E no caso do patrocínio, além de todas essas vantagens, que você também tem que falar aí muito, porque hoje em dia, divulgação de marca para as empresas é o que menos importa, mas é ainda uma vantagem. Então, você também vai usar, olha, a gente vai... e assim, gente, esquece essa coisa de botar a logomarca no folder. Tem que botar. Primeiro que isso é obrigatório, tá? Mesmo que você não prometesse, você já teria que botar, é obrigatório. Segundo, cá para nós, a gente está muito mais interessado em ter a marca da empresa no nosso folder do que a empresa está interessada em ter a marca dela no meu folder, né? Vamos ser, eu não sou Rock in Rio, né? Vamos ser conscientes, vamos baixar a bola aqui, digamos assim. Mas, se no final do seu show, da sua peça, no lançamento do seu livro, no lançamento da sua exposição, você faz um agradecimento nominal ao patrocinador, eu queria agradecer à empresa tal, ao fulano de tal, pelo patrocínio, se não fosse esse patrocínio, esse projeto não seria possível. Isso é muito legal. Então, assim, é divulgação de marca, não deixa de ser, mas é uma coisa e ainda é uma coisa super comum que eu estou falando, tá? Falar no final, por exemplo. Mas é mais um plus do que você só falar, eu vou botar a sua logo no meu material.
Tá? Vamos pensar além de botar logo no material, porque isso ó, já foi, isso já é o papo antigo, assim, isso não é mais nenhuma vantagem. E aí, falando mais um pouquinho dos tipos de patrocinadores. Podem ser tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Aí, isso vai variar de lei para lei. Por exemplo, falando aqui do Rio, a lei do ICMS, que é a lei do Estado, e a lei do ISS, que é a lei do município, elas não permitem que pessoas físicas sejam patrocinadoras, e nem, quer dizer, proponente no ICMS pode, mas no ISS nem proponente pode, só pessoa jurídica. A Rouanet não, a Rouanet ela deixa que pessoa física possa ser tanto proponente, ou seja, a gente pode inscrever um projeto com o nosso CPF, não precisa ter CNPJ, quanto uma pessoa física também pode patrocinar vinculada ao CPF dela. Ela não precisa ser uma empresa para patrocinar um projeto. E aí, eu queria trazer para vocês uma coisa que eu aprendi sábado, bem recente, que eu achei muito interessante. Eu me interesso muito por futurismo, né? Assim, eu fico até meio angustiada com essa coisa de futurismo. E veio aqui nessa apresentação que eu botei uma foto de uma mulher, de um homem e de 2 prédios. E uma coisa que eu ouvi lá nessa masterclass, foi uma masterclass sobre neurobranding, e ligada a essas questões de futurismo. Ou eu vou explicar rapidamente para quem não souber. Hoje em dia, a gente tem basicamente 2 conceitos de negócios. É o B2C, que é o Business to Consumer, que é a empresa que vende diretamente para a pessoa, tipo um supermercado, né? Ela vende para mim, uma pessoa física que vou lá com minha sacolinha e comprar. E tem o B2C, que é o Business to Business, que são empresas que vendem para empresas. Vamos pensar na Petrobras. Eu não compro petróleo, né? Ela vende para uma outra empresa que vai fazer sei lá o que com esse petróleo até que esse petróleo chegue em mim. E a tendência é que isso é muito usado, isso é um jargão de mercado, né? B2B, B2C e tal. E sempre os termos em inglês, infelizmente. Isso está mudando. O que eu ouvi nessa masterclass é que isso vai mudar para human to human, humano para humano. Por quê? E foi por isso que eu botei essa foto desses 2 prédios aí. Quem vai te dar o ok, quem vai ouvir o seu projeto, quem vai ver a sua apresentação, não é o prédio, não é o vidro, não é o concreto, não é o CNPJ. O CNPJ tem um autor que eu gosto muito, que ele chama Yuval Harari, que é aquele autor daquele livro Sapiens. Ele fala muito isso no livro dele. Ele fala que o CNPJ, ele é uma invenção, ele não existe. O CNPJ ele não existe, né? Ele é uma construção coletiva. Eu acredito no CNPJ, você acredita no CNPJ, e o CNPJ existe. Mas ele, enquanto existência, não sei como dizer isso, mas leiam Sapiens, é um livro fantástico. Ele não existe, ele é uma construção coletiva. Assim como o prédio, a empresa, né? Então, pensa, por que eu estou trazendo isso? Pensa que, mesmo quando vocês forem oferecer um projeto para uma empresa, você vai falar com uma pessoa. É óbvio que você tem que pensar nos interesses daquela empresa, você tem que estudar aquela empresa, dar uma olhada no site, pesquisa qual é a visão, qual é a missão, quais são os valores daquela empresa, se ela se posiciona como socialmente responsável, como ela se posiciona como socialmente responsável, se ela já patrocina projetos, se ela não patrocina, onde que ela está, quem é o cliente dela, mas é óbvio que você vai pensar nas suas contrapartidas, pensando em todos esses aspectos, levando em consideração esses aspectos. Agora, você vai falar para uma pessoa. Quem vai te atender vai ser uma pessoa. E essa pessoa, claro, ela está ali defendendo a empresa que ela trabalha ou que ela é dona, mas ela também tem os sentimentos, as emoções dela. Isso é uma coisa que eu estou
jogando assim para vocês, porque eu também ainda não tenho isso muito bem formulado, assim, como fazer isso, por exemplo. Mas é uma bola que eu estou levantando para a gente pensar, assim, de que como é que o meu projeto, além de atender aquela empresa no que ela quer, e a gente já vai falar disso em seguida, como é que aquela pessoa também que vai apertar minha mão, que vai assinar o contrato, como é que eu posso tocar essa pessoa com o meu projeto? E aí, uma coisa também que eu tenho aprendido muito, e muito recentemente, especialmente agora nessa quarentena, que eu tenho focado um pouco mais em captar recurso, em entender um pouco essa questão de marketing e tal, tenta, e eu estou falando para vocês, estou falando para mim ao mesmo tempo, tenta não falar tanto sobre você e sobre o seu projeto. Tenta falar sobre a pessoa. Tenta entender como que o seu projeto vai ajudar aquela pessoa, aquela empresa a crescer, a ser uma empresa melhor para a sociedade. Isso hoje é fundamental em todas as empresas. A gente tem aí, vou dar um exemplo, um caso bem polêmico, inclusive, do Tammy Gretchen, né, a coisa da Natura do Dia dos Pais. A Natura tomou uma decisão, ok, eu vou usar um homem trans para fazer o meu comercial Dia dos Pais. Uma galera ficou revoltadíssima, achou um absurdo. Mas uma galera achou maravilhoso. E o que aconteceu com a Natura? As ações da Natura dispararam na Bolsa de Valores. A Natura ganhou muito dinheiro com essa campanha. Então, além da Natura ter ganhado dinheiro com a campanha, como com o Tammy Gretchen como garoto propaganda, ela se posicionou como empresa. Então, assim, a gente que é sensível a essa causa, eu imagino que todos vocês que estão aqui sejam, porque trabalhando com cultura a gente se abre para essas coisas, a gente já olha Natura, que legal, né? É uma empresa, independente se você usa, se você não usa, é Natura. Mas você já olha a Natura, olha que bacana. É uma empresa cabeça aberta, uma empresa que está preocupada com a diversidade. É isso, enfim, tem várias coisas aqui para falar. Mas então é pensar como é que o seu projeto pode ajudar aquela empresa a se posicionar, por exemplo, no lugar que ela quer, que aí não é você que vai dizer, esse lugar é ela que vai te dizer. Como é que ela vai chegar naquele lugar? Vamos supor que ela queira ser vista como uma empresa que respeita o meio ambiente, sei lá, dá um exemplo qualquer. Como é que seu projeto pode ajudar essa empresa a chegar lá? O seu projeto pode usar material reciclável. Eu estou dando um exemplo bem básico, tá, gente? Bem ruim, inclusive, porque ele é antigo. Mas é isso, fica essa pergunta. E aí, vamos supor que seu projeto tem uma super ideia que esteja aí em sintonia com a preservação do meio ambiente, por exemplo. Aí você pode falar, olha, patrocinando o meu projeto, você pode associar o seu nome ao nome do meu projeto e divulgar nas suas redes. Olha, a gente financia essa iniciativa que faz isso, isso, isso e isso pelo meio ambiente. Não é ela que está fazendo, mas ela está te dando a grana para você fazer. Então, é uma forma dela fazer também. Então, são insights aí para a gente pensar, para ajudar a gente a conseguir o dinheiro que a gente quer. E aí, eu já falei isso aqui a aula quase toda, né? Mas só dando uma resumida aqui, vantagens para o patrocinador. Pessoa física. Então, partindo do primeiro, do básico, pensando em fomento indireto. Desconto no imposto de renda que a pessoa vai ter. E aí, para além do desconto, e aí você pode usar tanto para convencer a pessoa que paga imposto, quanto para convencer a pessoa que não paga imposto, se essa pessoa faz parte da sua rede de amigos, e ela quer te ajudar, sabe? Ela às vezes vê você ali ralando, batalhando, dando suas aulas, fazendo seus projetos, fazendo seu show, gravando seu CD, escrevendo seu livro, e ela quer te ajudar, mas ela não sabe como.
Você pode usar esse argumento, olha, é um jeito de você me ajudar, de financiar o meu projeto, de saber, eu botei aqui, projeto do coração, que seria, por exemplo, um exemplo que eu adoro dar, montar Romeu e Julieta, que todo mundo sabe o que é. Vamos supor que é uma pessoa que seja apaixonada por William Shakespeare. Você pode usar esse argumento, olha, é Shakespeare, é Romeu e Julieta, é maravilhoso, é incrível, você vai estar fazendo parte disso. Eu, particularmente, iria um pouco por esse caminho. Você está fazendo parte disso. Você está fazendo com que isso aconteça, com que isso seja realizado. E aí, um outro ponto que eu coloquei aqui na apresentação também é ação social. Vamos supor que o seu projeto tenha um viés social, e mesmo se não tiver, pela lei de incentivo, você é obrigado a oferecer contrapartida social. Então, o seu projeto, queira você ou não, ele vai ter um viés social. E, por favor, tenha, né, gente? Então, olha, a gente vai... Vamos supor que o seu projeto não tenha essa finalidade, tá? Só para a gente abrir um pouco o campo. Mas, obrigatoriamente, você tem que dar 20% de ingresso para a escola pública, por exemplo. Olha, a gente vai convidar 2 escolas públicas para irem, depois a gente vai ter um bate-papo com a equipe do projeto, com os artistas, com os alunos da escola, eles vão poder fazer perguntas, eles vão poder trocar ideia, eles vão poder tirar foto. Você está ajudando a minimizar o impacto naquela comunidade. Então, o argumento ele vai um pouco por aí. No caso da pessoa jurídica, você também usa esses mesmos argumentos, voltando aqui no papo do pessoa para pessoa, do human to human, que eu acabei de falar, você vai estar falando para uma pessoa, independente se aquela pessoa representa uma empresa, mas para além disso, e para além do desconto no imposto de renda, que todo mundo gosta, percepção de valor. É o caso da Natura, o exemplo que eu dei agora da Natura, que nem foi um exemplo de projeto cultural, né, foi de campanha de marketing, mas você já enxerga a Natura diferente. Claro, né, que nesse caso que é mais polêmico, você também tem as pessoas que enxergam diferente para o mal, mas para o mal, enfim, é uma questão de divergência de opinião, mas que enxergam de uma forma que a Natura não gostaria. Mas você pode, por exemplo, o meu projeto, vou botar aí o Romeu e Julieta, tá? Uma coisa bem comum, bem tradicional, para ficar mais fácil de vocês adaptarem aí para a realidade de vocês. Você vai patrocinar Romeu e Julieta e você vai se posicionar como uma empresa preocupada com a arte, que incentiva a cultura no Brasil no momento de pandemia, que está todo mundo desempregado, que todos os trabalhos foram cancelados, enfim, você está contribuindo para que uma obra que vem atravessando séculos, que é considerada uma das maiores obras da dramaturgia mundial, passe para as novas gerações, é uma transmissão de conhecimento. Então, isso muda o valor da empresa. Você começa a enxergar aquela empresa com outros olhos, sabe? Por exemplo, empresas agora que nessa pandemia fizeram campanha e doaram cestas básicas, por exemplo, que é uma coisa simples, né? Relativamente simples. Você já olha para a empresa e fala, olha que legal, essa empresa... Magazine Luiza é um super exemplo, né, de uma empresa que rapidamente se posicionou, fez várias ações. Aí, se você tiver que comprar uma geladeira, você já vai olhar com um olhinho diferente para a Magazine Luiza. Você pode até não comprar lá, mas que você vai pensar e vai falar, Magazine Luiza, é tão legal, né? Assim, a empresa ela pode chegar no cliente, ela pode mexer na percepção de valor do cliente dela através do seu projeto. Como que ela vai fazer isso? Aí você tem que pensar, como que o seu projeto pode ajudar aquela empresa a melhorar a percepção de valor que o cliente e que a sociedade como um todo tem dela. O Brand Experience, que é experiência de marca, eu botei em inglês só para ficar mais chique, para ficar mais, enfim, com a linguagem que os marqueteiros usam, que nada mais é do que, por exemplo,
O seu projeto é um show, tá? Um show de música. Você faz uma área VIP no show. E nessa área VIP, claro, isso tudo tem que ser com dinheiro direto, tá? Essas coisas, essa coisa de área VIP e tal que eu tô falando, não pode ser com dinheiro público da lei de incentivo. Mas você pode oferecer isso, a empresa pode querer botar uma graninha a mais, por exemplo. Ela pode ter, Rock in Rio, para quem já foi ou já viu o vídeo do Rock in Rio, a roda gigante, né, que é o grande símbolo do Rock in Rio, tem lá, a primeira coisa que eu lembro, Itaú, aquela logo gigante do Itaú na roda gigante. Aquilo é um brand experience, a pessoa entra na roda gigante, dá a volta na roda gigante, a roda gigante do Itaú. O Itaú está me proporcionando essa experiência com a marca, a tirolesa do Rock in Rio, que é da Heineken. Tá vendo como eu lembro das marcas? Claro, eu tenho um olhar que vai direto nisso. Mas eu tenho certeza que um monte de gente que você perguntar vai lembrar, porque aquilo fica tão marcante na cabeça da pessoa que ela vai lembrar da marca. Então, você pode também pensar em formas de fazer com que o cliente daquela empresa tenha experiência com a marca, através, sei lá, o seu projeto pode ter uma questão sensorial, o meet and greet lá, que eu dei o exemplo lá no início, pode ser uma dessas coisas, e ações de endomarketing. Eu botei só algumas aqui, tá, gente? Mas a gente pode inventar o que a gente quiser, sempre checando na lei de incentivo, caso a gente use, se é permitido. Está errado aqui, ações, ações, tá, gente? Desculpa aqui, eu errei aqui, eu não vi que estava escrito errado. Ações de endomarketing. O que é endomarketing? É o marketing voltado para dentro da empresa. O trabalho de marca da empresa dentro dela mesma, dentro dos funcionários, é para que os funcionários percebam aquela empresa de uma forma que não seja só o meu emprego, sabe? Que eles tenham orgulho de trabalhar lá, que eles se sintam acolhidos por aquela empresa, que não seja só eu vou ali, trabalho e ganho meu dinheiro. Então, por exemplo, dependendo do seu projeto, se for uma ONG, por exemplo, eu sei que tem muita gente que se inscreveu que é ligado à ONG, você pode criar um programa de voluntariado para os funcionários daquela empresa. Vamos supor que você tenha um super cara de TI na empresa, e você tem um monte de problema de sistema, de informática na sua ONG. Você pode criar um programa de voluntariado para aquele cara ir ali uma vez por semana, ficar uma hora, enfim, e prestar um trabalho voluntário para sua ONG, por exemplo. Você pode fazer coisas um pouco mais comerciais, tipo isso, reservar uma fileira no teatro, a melhor fileira do teatro, para os funcionários daquela empresa que te patrocinou. Isso é permitido. Pelas leis de incentivo, o patrocinador tem direito a até 10% dos produtos culturais realizados. No caso de uma peça, por exemplo, são os ingressos. Então, 10% dos ingressos você pode dar para o seu patrocinador. E você pode reservar uma fileira no teatro e botar aqueles 10%, por exemplo. Então, você pode reservar uma fileira nobre, que o funcionário fique bem pertinho do artista, por exemplo, ou sei lá o quê. Então, é o cara que vai, ele ganhou o ingresso da empresa que ele trabalha, ele vai lá no teatro ver o ator que ele adora, a peça que... Então, ele vai vendo vantagens de se trabalhar naquela empresa, além de só trabalhar e ganhar a grana dele. Então, isso é endomarketing. E aí, deixa eu ver que horas são aqui, 5h20, Lei Aldir Blanc. Vamos lá. Bom, a Lei Aldir Blanc, ela foi proposta, se eu não me engano, pela deputada Benedita da Silva, e depois teve uma série de legisladores que aderiram à causa, e é uma lei que foi criada em caráter emergencial para socorrer, né, acho que não tem uma outra palavra, os artistas e a classe cultural brasileira como um todo nesse momento de pandemia. E, infelizmente, eu tenho o nome de Aldir Blanc, porque, infelizmente, o Aldir Blanc faleceu vítima da Covid-19. Isso eu acho que vocês todos aí devem saber. Como que ela funciona? Tem muita gente, muito material, imagino que vocês já devam saber bastante sobre a Lei Aldir Blanc.
Então, eu selecionei aqui só os principais pontos. Então, vamos lá, são 3 bilhões de reais que vão ser distribuídos entre os estados e os municípios do Brasil inteiro. Como que essa distribuição vai ser feita? 50% do recurso vai para os estados e para o Distrito Federal, e os outros 50% vão para os municípios e também para o Distrito Federal, nos estados aí que o Distrito Federal tem de estado e de município. Quanto que cada um vai receber? Como é que foi feita essa divisão dentro de cada um? O critério foi 80% do que vai ser repassado para os estados, dentro dos 50%, o critério foi população. Quanto mais gente, mais dinheiro ele vai receber. E os outros 20% foi eu esqueci o nome agora, mas o fundo de distribuição do dinheiro entre os estados. Eu não sei se é exatamente esse o nome, depois eu vou conferir aqui para vocês. E nos municípios a mesma coisa, 80% o critério foi população, e os outros 20% foi o rateio, o rateio municipal e o rateio estadual. E aí, ela tem 3 linhas principais, não são as únicas, mas são as 3 principais, esses que a gente mais fala. A primeira, que é o auxílio emergencial, são R$600 durante 3 meses, para pessoas físicas que vão se cadastrar. Esse auxílio vai ser feito por meio de cadastro, que os estados vão lançar, possivelmente até onde está sendo divulgado, e eu entendi. O auxílio, ele vai ficar a cargo do estado, dos estados. O estado é que vai ser responsável pelo cadastro e pela aprovação das pessoas aptas a receberem esse auxílio. Caso esse auxílio, o auxílio do governo federal, o primeiro, seja prorrogado, esse do Aldir Blanc automaticamente também vai ser prorrogado. A segunda linha são fomento para os espaços. Espaços, aqui a gente vai falar também um pouquinho mais sobre isso, mas espaços aqui não são só espaços físicos, podem ser coletivos, grupos, enfim. São 3 parcelas que vão variar de R$3.000 a R$10.000 durante 3 meses. E aí, quem receber esse auxílio, você vai ter que prestar contas, vai ter que ter uma entrega de prestação de contas em até 120 dias depois que você receber a última parcela, e você também vai ter que fazer ações de contrapartida social. Se você for um espaço físico, você vai ter que fazer coisas para escolas públicas, e se você for um coletivo, um grupo, por exemplo, você vai ter que se apresentar em locais públicos, mesmo que isso aconteça depois da pandemia. E aí eu botei aqui 80% do recurso, porque desses 3 bilhões, 80% vai para essas duas coisas, auxílio e espaço. E 20% vão para editais. Os editais, eles vão ser tanto do estado quanto do município. Então, vai vir aí uma série de editais já. Lembrando que esses editais serão fomento direto, não vão passar por renúncia fiscal, e eles são públicos, ou seja, sempre, com certeza vão ter lá como regra, mas lembra na hora que você for se inscrever nesses editais, pensa em democratização de acesso, ingresso gratuito ou preço mínimo popular, eu não sei se vai ser obrigatório ser gratuito ou não. Pensa em periferias, pensa em levar a cultura onde a cultura não chega, é outra abordagem que a gente já viu aqui. O auxílio, quem pode receber? Pessoas físicas, pessoas que tenham trabalhado na área cultural, isso vai ser pedida uma comprovação para isso, a gente ainda não sabe que comprovação é essa. Nos últimos 24 meses da data que a lei foi aprovada, se não me engano, a lei foi aprovada em junho, então, de junho de 2018 a junho de 2020, você tem que ter trabalhado na área cultural, tem que ter renda per capita de até meio salário mínimo, ou a renda da sua família toda de até 3 salários mínimos.
não terem recebido mais que, é um número bem quebrado, né, 28.559,70 em 2018, não pode ter emprego formal, carteira assinada, não pode estar recebendo seguro-desemprego e também não pode estar recebendo o auxílio emergencial do governo, o primeiro lá. Quem recebe Bolsa Família pode receber. E aí, mãe solo vão receber 2 auxílios, R$ 1.200, e até 2 pessoas da mesma família podem receber o auxílio. Então, se você é casado com uma pessoa que, ou você e o seu filho, por exemplo, são artistas, enfim, ligados à cultura, os 2 podem receber, tá? E aí, lá, eu não botei aqui, mas lá na lei está escrito o que eles entendem como pessoas que podem receber. São artistas, técnicos, contadores de história, oficineiros, curadores, acho que é isso que está lá, mas é bem amplo, sabe? Assim, isso vai ser analisado via cadastro. Espaços. Como eu disse, esses espaços não são só os espaços físicos, né? Pontos de cultura, teatros independentes, lembrando que teatros públicos ou vinculados a alguma empresa não podem. Escolas ou companhias de arte, circo, cineclube, biblioteca, sebo, festas populares, São João, Carnaval, coletivos, espaços, centros culturais ou coletivos ligados a cultura de tradição, cultura indígena, cultura afro, por exemplo, galerias de arte, feiras de arte, pequenas produtoras, não pode ser, com certeza vão ter lá uns critérios de faturamento, mas é óbvio que as grandes produtoras não vão poder receber, mas se você tem uma pequena produtora, você vai poder pleitear esse recurso, estúdios de foto, e aí, como eu já falei, vai ser necessário apresentar contrapartida e uma prestação de contas. E editais, que a gente também vai aguardar eles saírem, que eles vão ser basicamente para aquisição de bens, então vamos supor que você tenha lá um espaço para você desenvolver o seu trabalho, você vai poder se inscrever no edital para comprar um equipamento de luz, por exemplo, de som, câmera, enfim, não sei, mas eu estou imaginando que seja isso. A manutenção desses espaços, né, pagamento de salários, enfim, cursos, produção audiovisual, manifestações culturais e atividades artísticas e culturais. E aí, tem outras 2 linhas que são muito legais, que elas são um pouco menos faladas do que aquelas 3, né, auxílio, espaço e edital, porque elas não se aplicam a todo mundo, mas elas são muito legais. Uma é todos os projetos que estão aprovados e estão em execução na Lei Rouanet, na Lei do Audiovisual, em todos os mecanismos ligados ao governo federal, eles estão automaticamente prorrogados por 1 ano, seja a prestação de contas, seja a execução, seja qualquer fase do projeto, ele está automaticamente prorrogado por 1 ano. E a outra linha, se eu não me engano, esse é o artigo 12 da lei, que é muito legal também, é que os bancos, as instituições financeiras, elas vão poder conceder créditos especiais para pessoas e empresas ligadas à cultura. Então, vamos supor que você não consegue ganhar um edital desse, ou você ganha, mas ainda assim o recurso não é suficiente, você pode tentar um empréstimo num banco. E aí, a taxa de juros vai ser calculada de acordo com a taxa Selic, que no momento está muito baixa, então, nesse sentido, vai ser bom, e você só vai começar a pagar depois que acabar o período da pandemia, oficialmente, e você vai ter 36 meses para pagar, ou seja, é uma condição bem facilitada para você pegar um empréstimo para, enfim, montar sua peça, dar uma arrumada no seu espaço, enfim, aí a gente vai ter que saber. E aí entra o último ponto, antes da gente abrir para as perguntas, que é como é que está isso agora, em que pé que isso está. Quinta-feira agora, passada, dia 13, a lei foi finalmente sancionada, foi regulamentada. O que isso significa? Que agora a União pode pagar, pode passar o dinheiro para os estados e para os municípios.
Esse repasse vai ser feito por uma plataforma do governo chamada Plataforma Mais Brasil, que são eles lá, os gestores estaduais e municipais que vão se cadastrar, que vão fazer esse cadastro, essas exigências para receberem o dinheiro. E aí, eles vão lançar esses cadastros. Existem alguns cadastros prévios que vão ser considerados, tipo, se você tem algum projeto aprovado na Lei Rouanet nos últimos 2 anos, já é uma forma de cadastro. Cadastro municipal, estadual, mas eu acredito que as prefeituras e os estados vão lançar um cadastro novo. Quem é do Rio, a Prefeitura do Rio de Janeiro está lá com um cadastro prévio, tá? Vai lá e preenche. Você pode preencher como pessoa física ou como espaço. Lembrando, importante, você não pode receber 2 vezes. Se você tiver direito a receber como pessoa física e você também tiver direito a receber como espaço, você não vai poder receber pelos 2. É um ou outro, tá? E mesmo se você tiver 2 espaços, você só vai poder receber por um. Só vai poder receber uma vez eu digo por uma linha, tá? Mesmo que seja em 3 parcelas. Então, agora, o governo federal vai pagar os estados e os municípios, os estados têm até 120 dias para gastar esse dinheiro, e os municípios têm até 60 dias para gastar esse dinheiro, que é muito pouco tempo. Então, eles vão ter que correr muito, o que é ótimo, porque, afinal de contas, é uma lei de emergência, né? Emergência, eles têm que correr. Então, eu imagino que já já a gente esteja aí sabendo de cadastro, de edital, fiquem atentos aí, fiquem entrando na página da Secretaria de Cultura da sua cidade, do seu estado, para você ficar acompanhando. Eu sei que tem uma galera que está aqui, que está super já articulada nos seus municípios já sobre a Lei Aldir Blanc. E aí, depois que os estados e que os municípios lançarem as suas regulamentações, eles vão estabelecer esses critérios para começarem a pagar os auxílios, os espaços e a lançarem os editais. Mas é uma coisa assim, agora nos próximos 2 meses, 2, 3 meses. Então, gente, para a nossa primeira aula, era isso. Eu agora vou abrir, deixa eu tirar essa coisa aqui para eu ver vocês. E aí, agora, a gente vai responder pergunta. Calma aí. Eu não estou conseguindo ver vocês ainda. Pronto. E aí, Pedro, você está aí? Oi, Natália, tô sim, tô aqui. Vamos liberar, né, o acesso para a câmera, né, e o microfone para o pessoal agora? Quem quiser, tá, gente? Quem quiser fazer aí a pergunta, a gente vai obedecer a ordem aqui das inscrições, tá? Mas quem quiser abrir e fazer a sua pergunta falando, pode fazer, ou então, se você não quiser, o Pedro lê aqui pra gente. Perfeito. Vai lá, Pedro, diz aí. Qual foi a primeira? Bem, eu vi aqui o Fabiano, né? Ele perguntou de como participar de editais de patrocínios culturais nos âmbitos federais, estaduais e municipal. Então, Fabiano, depende de onde você está. No âmbito federal, qualquer um pode participar. Hoje, a Lei Rouanet, de uns 5 anos para cá, eu acho, antigamente você tinha que provar que você tinha pelo menos 2 anos de experiência na área cultural. Hoje em dia, você não precisa ter experiência, porém, se você não tiver nenhuma experiência ou não tiver nenhum projeto aprovado, você tem um limite de até R$200 mil. Seu projeto não pode custar mais do que R$200 mil, mas, ao mesmo tempo, qualquer um pode tentar. No caso dos estados e dos municípios, aí cada um tem um critério. Por exemplo, vou falar do Rio, que é onde eu estou. Para eu concorrer à lei de incentivo aqui do Rio, do município, eu tenho que morar no Rio de Janeiro, na cidade, eu tenho que provar que eu moro aqui. E no estado, eu tenho que provar que eu moro no estado do Rio de Janeiro. Normalmente segue esse critério, tá? Você tem que comprovar que você é morador daquele lugar. Edital, de um modo geral, os editais são nacionais, mas os editais que são regionais, eles vão estabelecer os critérios. Não tem jeito, tem que ler,
Tem que pegar o edital e ler de cima e embaixo. Mas, assim, pensa que você, pelo menos a nível federal, você pode se candidatar a tudo. Mas tem que ler, porque sempre tem critério. Perfeito. Só ratificando aqui, o nome é Fábio. Eu falei Fabiano, mas é Fábio Neves. Aí ele Fábio. perguntou, e ele é de Salvador, Bahia. Ai, que bom, Fábio, obrigada. Tem, Salvador eu sei que tem muito edital. Inclusive tem um site que eu gosto muito, que chama Prosas, no plural, que ele divulga edital do Brasil inteiro, assim, na área de cultura. Eu sempre estou lá dando uma olhadinha para ver, e eu sempre vejo coisa de Salvador, da Bahia, lá. perfeito. Ó, tem uma pergunta aqui do Joe Santos. Ele está perguntando como se dá a questão de descontos de imposto para os projetos propostos por pessoa física na Lei Rouanet. Como se dá o desconto de imposto? De imposto? De imposto para os projetos propostos por pessoa física, né? Na Lei Rouanet. Então, no caso do proponente, isso não vai mudar, tá? Se você é um proponente, pessoa física ou pessoa jurídica, isso não muda a forma como vai incidir o desconto no imposto para o patrocinador. A regra é para ele. Então, a regra para ele se ele é uma pessoa física, ele pode deduzir até 6% do imposto de renda dele, e se ele é uma pessoa jurídica, até 4%. Aqui na lei do Rio, por exemplo, a lei do Estado só pode empresa, então é 3%, era 4% antigamente, de uns 2 anos para cá mudou para 3%. E a lei do ISS, que é o município, é até 20%. Mas não importa, no caso da Lei Rouanet, que pode ser proponente, tanto pessoa física quanto jurídica, quem é o proponente. Agora, se me permitem um conselho, mais um, né? Eu sempre aconselho vocês a não se inscreverem como pessoa física. Eu já ouvi um monte de gente falando que não importa, que não faz diferença, mas, na hora de você bater na porta de uma empresa, especialmente se for uma empresa muito grande, uma multinacional, que tem departamento de compliance, é muito mais difícil essa empresa botar dinheiro no seu projeto se você é uma pessoa física, sabe? Porque tem menos segurança. Então, nem que você seja um MEI, bota com o seu MEI, porque hoje em dia pode. Se você puder, sabe? Se você não puder, não teve jeito, bota como pessoa física, é melhor do que não ter. Mas se você puder, bota como pessoa jurídica. Vai falar alguma coisa, Joe, sobre a resposta que a Natália deu? Fica à vontade, amigo. Oi, me ouve? Agora sim. Oi, boa tarde, Natália. Boa tarde, Boa turma. tarde. A pergunta é, na questão, por exemplo, quando eu me inscrevo no edital ou num prêmio que ele é a nível federal, né, se eu me inscrevo como pessoa física, ele vem com desconto, né? O desconto dos impostos. Aí no caso, para a lei de incentivo federal, que é a Rouanet, se eu escrevo, né, se eu sou proponente desse projeto como pessoa física, né, vamos supor, se eu estou almejando o valor de R$ 100.000 para a realização de um evento, terá o desconto em cima desse valor? Por exemplo, os descontos de imposto? Entendi a sua pergunta. Vai depender do edital e da lei. Lei de incentivo, você não tem esse desconto de imposto de renda, tá? Ele não entra como renda para você. Ele entra numa outra categoria. Agora, dependendo do edital, por exemplo, às vezes SESC, tá? Você tem que emitir uma nota para receber o dinheiro do SESC, ou se você é pessoa física, é um RPA. Eu não sei exatamente se o SESC trabalha com pessoa física, mas eu acho que sim, paga como RPA. Aí é uma receita, é uma renda que entra, aí você paga imposto normalmente. Isso vai depender, Joe, assim, de cada mecanismo, mas assim, lei de incentivo e prêmio normalmente não é considerado renda, então você não é descontado.
Então, nosso amigo Rodrigo Pinho, do Ativação Cultural, ele perguntou que quem já recebe o auxílio emergencial, se pode se inscrever no edital do Aldir Blanc. Eu pedi para ele também aparecer aí e perguntar ao vivo, mas acho que ele, não sei se ele conseguiu ver a resposta. Rodrigo, não. Quem já recebe um auxílio não pode receber o outro. Então, Nath, mas é porque eu não perguntei referente ao auxílio, né? Como vai ter esse auxílio emergencial também da Lei Aldir Blanc. Eu perguntei sobre as inscrições de editais. Eu já recebo o auxílio, mas aí eu posso me inscrever num edital com um projeto? Como isso funciona? Não sabemos, por isso que a gente está esperando chegar a regulamentação, porque aí na regulamentação isso vai estar mais claro. Eu acredito que sim, né? Assim, eu acho que você não vai poder receber naquela outra linha de espaço, porque você se inscreve, você bota o seu CPF ali, mesmo que você esteja representando uma empresa, você também bota o seu nome como responsável, o seu CPF, e esses dados vão ser cruzados, mas eu acho que no caso do edital, uma coisa não elimina a outra. Eu imagino, inclusive, que quem recebe o auxílio da Aldir Blanc ou recebe o dinheiro de espaço da Aldir Blanc também possa ganhar um edital, normalmente. Eu espero que seja assim, porque seria o mais justo, o mais comum também. Mas é o meu palpite. Mas a gente tem que esperar sair a regulamentação. O que mais? Perfeito. A Flávia está perguntando aqui. Pode entrar, Flávia. Ela quer fazer a pergunta aqui ao vivo para você. Muito obrigada. Eu gostaria de saber ali, eu fiquei com uma dúvida em relação ao crowdfunding, não sei falar as palavras direito. Se aquelas plataformas online, por exemplo, a Vaquinha e outras que eu não me venho o nome agora na cabeça, elas podem contar como um mecanismo para o crowdfunding. Sim, é exatamente aquilo que eu estava falando. Essas vaquinhas, Catarse, é uma forma de você captar recurso, né? De você captar recurso direto, sem passar por lei de incentivo fiscal. E é isso, normalmente é junto a pessoas físicas, até tem o match funding, né, agora, que tem umas coisas assim, de que cada real que a sua vaquinha arrecada, a empresa bota mais R$1 em cima, uma empresa qualquer. Então, você já tem aí essas duas. Já não, isso é uma coisa que já existe há um tempinho. Você tem já essas duas possibilidades, assim, de captação, não só com pessoas físicas. Mas era isso mesmo que eu estava falando. Obrigada. Eu não sei se tem mais alguém inscrito, eu tinha mais uma dúvida, que pelo que eu vi. Posso falar primeiro, Kirsi? Oi, Nath, vou perguntar. Me tira uma dúvida. No começo, você citou que a captação, né, além do QI, a gente consegue também chegar nas empresas e fazer essa captação, né? Como que funciona, assim, mais ou menos, esse mecanismo de captar diretamente com a empresa, sem ser pelo QI? Porque a gente tem essa imagem que só funciona com QI, né? Uhum. Não adianta. Eu não tenho QI, eu não capto. Não adianta que eu não vou conseguir sair disso, né? E os editais acabam sendo mais a esperança daqueles projetos que não foram ainda contemplados com patrocínio. Você citou vários aqui de como atrair através do marketing, né? Mas como chegar nesse contato? Estou perguntando isso porque a gente passou por várias situações assim, ó, Sim. que seja uma dúvida, né? Como chegar? Sim. Então, Kirsi, assim, eu adoraria ter uma receita, uma fórmula para falar. Por isso que eu estava falando no início, quando a galera estava entrando, que é tentativa e erro, assim. Eu me lembro nós duas, né, na época do Teatro do Saara, a gente foi naquele meio mais convencional, que é telefone. Você pesquisar a lista de contato das empresas, pegar o telefone e ligar uma por uma para saber se o contato está atualizado, quem é a pessoa que atende, quem é a pessoa que responde.
Esse é um meio mais tradicional, que funciona até hoje, mas que dá muito trabalho. Você precisa ter uma pessoa ali praticamente dedicada só para ficar fazendo ligação, como você já foi várias vezes. E as pessoas não, assim, até você chegar na pessoa que assina o contrato, é um caminho muito difícil, né? Porque você, normalmente, você não vai ter o número do telefone da mesa da pessoa, você vai falar com a secretária, que vai passar para não sei quem, para não sei quem. Agora, nesse momento, eu estou tentando uma estratégia via LinkedIn, e que está funcionando bem, assim, melhor do que eu acho pelo telefone. Eu estou abordando as pessoas, tem uma ferramenta no LinkedIn que é paga, que eu estou testando, né? E aí eu estou selecionando os contatos das empresas e eu estou abordando as pessoas pelo LinkedIn. E algumas pessoas me responderam. Eu acho que pessoas que não me atenderiam com uma ligação telefônica, por exemplo, mas me respondem e falam, me manda um e-mail e tal, me dá seu WhatsApp, eu estou falando já com alguns pelo WhatsApp. Mas, assim, é uma experiência que eu estou fazendo. Não tem receita, infelizmente. Por isso que eu sou tão interessada em assuntos como futurismo, por exemplo, porque eu acho que muda a tecnologia, a gente também tem que ir mudando as nossas estratégias, sabe? Agora, tem muito captador de recurso que capta pelo telefone, e que funciona, e que dá super certo. Tem o mandar o e-mail, né? Você monta o seu projeto, uma apresentação visual dele, não ele como está na lei, né? Aquele texto enorme, e manda, mas é uma coisa assim, é quase que semear num campo, né? Sei lá se a pessoa vai abrir o seu e-mail. Então, assim, realmente que se não tem uma fórmula. Agora, o que a gente pode fazer para esse tiro ser um pouco mais certeiro, não ser uma coisa tão aleatória, que perfil de empresa pode se interessar pelo meu projeto? Então, meu projeto é um projeto para criança, por exemplo, eu não vou procurar uma empresa que cuida de idoso, tá? Estou dando um exemplo, assim, bem bobo até. Mas, assim, o meu projeto é para criança, então, peraí, que empresas que têm esse posicionamento com a infância? Seja desde vender uma loja que vende coisa para criança, uma fábrica de brinquedo, até empresas que, às vezes, uma empresa que não tem nada a ver, uma empresa de construção, mas lá na missão, visão, valores dela, ela bota lá que ela é preocupada com a infância, por exemplo, você fala, opa, tem alguma coisa aqui a ver. Então, assim, antes de você mandar o e-mail, ou mandar o LinkedIn, ou ligar, faz uma triagem, assim, tá, o meu projeto fala disso, o meu projeto atende a esse público. Que empresa pode estar interessada nisso? Porque você vai poupar horas de trabalho. Eu acho que é isso. O que mais? A Flávia queria fazer uma outra pergunta em cima da que ela fez anterior, aí eu pedi para ela aguardar, mas agora pode fazer, Flávia. Obrigada. Eu queria saber agora, na verdade, vão surgindo várias coisas com a tua fala, Natália. E a primeira é isso que você estava falando agora. O que é QI? Eu não faço a menor ideia do que seja isso. O que é, Flávia? Desculpa, você pode repetir? Que a moça anterior perguntou para ti e vocês falaram um termo QI, foi o que eu entendi. Ah, tá, não, isso é uma bobagem, uma gíria, assim, que é o quem indica, que é uma coisa meio, que a gente fala, assim, no meio, né, de produção, de patrocínio, assim, você tem QI, você vai conseguir se você tiver um QI, que é uma brincadeira com o QI, né, enfim, mas é o famoso quem, se você tem um amigo dentro da empresa, facilita a sua vida, né. Mas, gente, assim,
Isso também é uma coisa que está mudando muito, tá? Especialmente nas grandes empresas. Nas empresas menores, isso é mais comum, que você consegue falar com o dono. Você chega no balcão, o dono está ali, então você fala com ele direto. Agora, numa empresa maior, até médias empresas, não estou nem falando de mega empresas da Coca-Cola, não estou falando de empresas médias. Não é mais assim, essa coisa de QI, isso está acabando. Hoje em dia, as empresas, elas estão muito preocupadas com a imagem delas. Qualquer deslizezinho, a empresa é cancelada, né? Hoje a gente está com essa moda aí do cancelamento. Então, as empresas hoje são muito preocupadas com responsabilidade social, com uma estratégia realmente embasada no investimento que ela faz, até porque, ainda mais nesse momento de pandemia, onde cada centavo conta, porque está difícil ganhar cada centavo, gastar, você tem que pensar 2 vezes antes de gastar. Então, essa coisa de, vou patrocinar ali o projeto do meu amigo, porque ele é bacana, que ele é legal, mas eu nem sei o que é o projeto. Isso está acabando. Então, assim, não vamos nos acomodar nisso. QI é só quem tem amigo que trabalha em empresa, só quem tem amigo rico que capta, então, não vou mais conseguir fazer meu projeto e deixa aí, deixa assim mesmo, já sobrevivi até agora. Não, gente, assim, esse mini curso é para a gente mudar essa mentalidade. Quanto mais forte for o nosso projeto, em termos das entregas que ele faz, não só artísticas, mas as entregas para a sociedade, como que o meu projeto, ele faz o Brasil melhorar, né? Assim, acho que é uma pergunta presunçosa, mas é uma pergunta que a gente tem que fazer. E eu não preciso pensar, o Brasil vai melhorar. Se eu conseguir, com o meu projeto, melhorar minha rua, minha vizinhança, eu já estou melhorando um pedacinho do Brasil, entende? Então, assim, para a gente sair um pouco dessa mentalidade do QI, tá? Porque isso, realmente, isso está mudando, e que bom. Mais o quê? Quem mais? Tem uma pergunta aqui da Aline Monteiro. Se você quiser também, Aline, pode perguntar aqui, né, no microfone, mas pelo que eu entendi, ela recebeu o auxílio, mas ela quer saber se a produtora dela pode receber caso ela gere renda para outros artistas. E essa produtora não tem registro e ela usa o MEI para as atividades. Acho que é isso aí. Aline, eu acho que não. Eu acho que você não vai poder, porque na hora de cruzar os dados, vai lá com a data prévia, enfim, vai dar esse cruzamento de que você já recebe o auxílio. Mas eu não sei, por isso que a gente tem que esperar essa regulamentação. Pode ser que tenha essa brecha, porque assim, o que diz na lei, o que a gente sabe até agora? Pessoa física que recebe o auxílio não vai poder receber o auxílio pela Lei Aldir Blanc. E a mesma pessoa física que representa um espaço, ela não vai poder receber pelo espaço e pelo auxílio. Então, eu não sei se uma coisa está ligada à outra. Eu imagino que sim, mas pode ser que eu esteja errada. Então, a gente tem que esperar a regulamentação para sair realmente os critérios para a gente saber se vai poder ou não. Tomara que possa, né? Isso aí. E o nosso amigo Renan Fidalgo quer fazer uma pergunta. Aparece aí, Renan. Renan, eu Fidan, eu juntei o Renan com o Fidalgo. O Nath, recentemente agora fazendo um projeto para o CCBB, que é o meu primeiro projeto que eu vou captar e tudo mais, aconteceu uma questão que foi a seguinte. Quando eu fui inscrever no edital do CCBB, ele não pedia que eu já tivesse com a aprovação da lei, que eu poderia pôr depois, né? Só que existe um porém que você citou aí, que é o valor do orçamento para primeiro projeto, né? Se for primeiro projeto, a gente só pode captar até 200 mil, né? Englobando todos os valores, inclusive
Inclusive os tudo, 40%, tudo, né? Até o captador. tudo. Se eu, por exemplo, fizesse para o CCBB um projeto de 400 mil, podendo só... E é óbvio que eu acredito que a curadoria do CCBB vai procurar lá se já tem alguma coisa na lei, né? Numa próxima instância. Isso denotaria, no caso, uma falta de entendimento sobre, no caso, né? Entenderiam que eu ficaria com uma imagem ruim perante aquele edital, pelo menos daquela vez, né? Existem outros pontos para primeiro projeto que são importantes saber, além do valor do orçamento? Para primeiro projeto, deixa eu lembrar, Renan. Eu acho que, assim, específico, essa questão do valor, porque ele é bem limitado e ele é baixo, né? Assim, se você for pensar num projeto grande. As outras regras que tem na Rouanet, que são muitas, elas se aplicam a todos os projetos, independente se é o seu primeiro ou não. Por exemplo, você bota no edital que exige que o projeto esteja na Lei Rouanet. Então, a gente sabe que a lei permite custo de divulgação até 30% e projetos que sejam realizados... Como é que é? Agora eu não lembro de cabeça. Eu acho que é projetos que sejam realizados no Norte e Nordeste, pode ser até 30%, e projetos que sejam realizados no Sul, Sudeste, é 20%. Aí você bota no seu projeto 40% de divulgação, que você vai usar. A pessoa que está analisando seu projeto, ela vai falar, ué, peraí, mas como é que esse cara vai me dar 40% do valor do projeto em mídia, em divulgação, se pela lei ele só pode usar 20 ou 30. Então, é um erro de entendimento do mecanismo. Agora, isso se aplica a todos os projetos, não é um caso específico do seu primeiro projeto, se aplica a todo mundo. Que eu me lembre, Renan, assim, a coisa que você tem que ter mais atenção no caso de um primeiro projeto é essa questão do valor mesmo. Que é isso, aí você vai propor lá para o CCBB um projeto de 400 mil, só que você só vai poder ter 200 mil incentivado. Então, assim, se eles amarem muito o seu projeto, tem duas opções. Ou eles vão cortar o seu projeto para 200 mil, você vai ter que fazer ele com 200 mil, adaptando, ou eles vão te dar os outros 200 mil de verba direta. Mas aí eles têm que gostar do projeto, sim, demais. E nos outros mecanismos, nas outras leis, também existe um valor inicial para primeiro projeto? Não, bom, nas que eu tenho mais, assim, de cabeça como referência, a do Estado, aqui do Rio, os valores, eles são fixos para projeto, independente se é o primeiro ou não. Então, por exemplo, teatro, montagem só pode custar 500 mil reais no máximo. Para pessoa jurídica, para pessoa física o valor é menor. Eu agora não me lembro de cabeça qual é. Aí você vai ter que ir por linha de ação, né? Qual é o seu tipo de projeto, ele tem um valor estabelecido. E no caso da lei do ISS, aqui do Rio, ele tem um valor total por proponente, que varia, 1 milhão e pouquinho. Então, você pode ter 10 projetos de 100 mil até chegar nesse 1 milhão, ou você pode ter um projeto de 1 milhão, aí não faz diferença. A Lei Rouanet faz isso porque ela liberou de um tempo para cá que qualquer pessoa pudesse se inscrever. Então, como ela deixa uma pessoa sem experiência, ela também reduz o valor. O que é muito coerente, né, gente? Você não vai fazer uma pessoa que não tem nenhuma experiência aprovar um projeto de 1 milhão de reais, porque aquela pessoa não vai saber como gerir esse dinheiro. No caso das outras leis, elas limitam o valor do ISS, por exemplo, é mais livre, só que no ISS você tem que provar que você tem que ser uma empresa proponente, e sua empresa tem que ter, no mínimo, 2 anos de registro no CNPJ. Então, assim, você tem que ter, no mínimo, 2 anos de experiência. Aí eles deixam você usar um valor maior. Então, uma coisa está vinculada à outra.
Tá fazendo 2 anos que a gente trabalhou junto pela primeira vez, inclusive. É verdade, olha aí como passa rápido. E aí, galera? O que mais? Então, tinha uma pergunta do Rodrigo Pinho, só que ele disse aqui agora que o Renan acabou respondendo essa pergunta, né? O Renan fez e você acabou respondendo. Então, acho que a gente respondeu todas aqui. Se alguém quiser fazer alguma outra pergunta, mas a do chat foram todas. Deixa eu ver só aqui uns comentáriozinhos. Eu tô com a mão assim, porque minha gata tá tentando pular aqui na frente da tela. Cadê? Eu vi aqui que alguém falou aqui, a Aline Monteiro, falou que percebeu algumas lives com a almofada da marca do patrocinador. Isso é muito legal. Claro, se você for fazer isso no seu projeto, essa almofada, ela nunca vai poder ser paga com dinheiro público, tá? Se você usar uma lei de incentivo ou um edital público, você nunca vai poder pagar essa almofada com esse dinheiro. Mas o patrocinador pode te dar essa almofada. E você coloca lá na sua live, no seu cenário, por exemplo. Você tem que conseguir provar na hora de prestar conta que aquela almofada não foi paga com dinheiro público, mas é uma ótima ideia, por exemplo. O que mais? A Juliana perguntou se... O povo aqui falando que comprou no Magazine Luiza. Ah, é. Fala, A pergunta aqui da Juliana, que ela está perguntando se vai disponibilizar a aula, vai mandar por e-mail. Eu acredito que vai disponibilizar pelo canal da Estufa, certo? Então, ó, eu também tenho que falar de certificado. Então, a gente vai disponibilizar, eu ainda estou pensando se eu vou botar essa primeira aula na íntegra, pode deixar que a parte de apresentação e tal a gente vai tirar, ou se eu vou picotar e botar pequenos assuntos, pequenos temas, para também não ficar uma coisa longuíssima para as pessoas assistirem. As outras aulas, provavelmente não, tá, gente? Porque a gente tem uns vídeos que a gente fala sobre isso, e a ideia também é depois a gente lançar esse curso como um produto. Então, eu não vou botar ele inteiro, gratuito, na internet para todo mundo ver. Por isso que eu estou lançando esse primeiro gratuito, que bom que vocês estão fazendo, porque para mim também é uma oportunidade de ter um feedback, de vocês dizerem se vale a pena, se não vale, enfim, para a gente melhorar. E certificado, a gente vai dar certificado, muita gente perguntou, qual que é o critério? Primeiro é ter feito as 3 aulas, né? Porque não tem como ter certificado se você não fez o curso. E aí eu queria propor uma troca para vocês. Eu queria pedir para vocês curtirem a página da Estufa no Facebook, curtirem o Instagram, seguirem a página no Instagram e se inscreverem no canal do YouTube. Porque isso para a gente é super importante. Primeiro que lá a gente divulga tudo isso que eu estou falando, tem lá, eu faço uns videozinhos pequenininhos, assim, falando sobre cada assunto, essa coisa de 20%, 30%, não sei o que, tá tudo lá, com decoupadinho, assim, para vocês assistirem, entenderem melhor. E é uma relação de troca, assim, para a gente é super legal ter mais pessoas, terem lá o canal movimentado, e para vocês é legal ter um certificado para vocês usarem aí para se inscreverem em editais, para provarem experiência, por exemplo, na hora que forem aí botar na Lei Rouanet, já tem alguma coisa também, além da experiência de vocês, para fortalecer, tá bem? Mas a gente vai dar certificado sim. Que mais? Aqui, o Fábio Neves está perguntando assim, com a pandemia e isolamento social, tivemos muitos eventos culturais presenciais sendo adiados. Nesse sentido, os editais de patrocínio foram transferidos para 2021? Alguns sim, alguns não, Fábio. Por exemplo, a gente teve o do CCBB no meio da pandemia, o da Petrobras no meio da pandemia, o da Oi não saiu. Então, eu imagino que a Oi vá passar para o ano que vem, porque o da Oi sempre sai em fevereiro,
ela atrasou, e aí em março veio a pandemia, então eu acho que a Oi não deve lançar edital esse ano. Depende, cada empresa estimula o seu critério, né, assim, o Itaú, né, a Beatriz, inclusive, disse aqui que ganhou o edital da Arte como Respiro do Itaú. Então, tem os editais emergenciais das empresas, que dão menos dinheiro, mas para uma quantidade maior de pessoas. Ao mesmo tempo, tem o Rumos do Itaú, que é o editalzão do Itaú, que o resultado era para ter saído em maio, se eu não me engano, e vai sair só em dezembro. Então, as empresas, assim como nós, elas também estão se adaptando, né? Então, cada caso é um caso. Quem mais? A Aline está falando assim, das linhas de crédito, só acredita vendo, porque a Caixa Econômica já mudou 1000 vezes os critérios para a MEI desde abril e até hoje nada. Esse esquema dos 36 meses foi o que eu ouvi do gerente, mas até agora nada, nem para a área cultural, para a MEI mesmo. Aline, assim, é isso. Mais uma vez, a gente tem que esperar sair a regulamentação, porque lá é que vai estar definido o critério certinho que a gente vai ter que seguir para chegar nesses recursos, né? Mas, assim, a lei, ela é muito ampla, e assim, do que eu tenho acompanhado, dos deputados que estão fazendo audiência, eles estão muito empenhados, assim, Jandira Fegali é uma deputada que está ali, assim, fazendo 30 mil lives, explicando a Lei Aldir Blanc, então a gente também, como sociedade, tem que ficar no pé desse povo. Se a gente, na hora de receber a grana, se estiver dando muito problema, a gente tem que ir atrás desses deputados e fazer pressão para a coisa andar. Eu acho que nesse sentido é um pouco mais fácil do que o auxílio geral, né? Porque o auxílio geral é para muito mais gente. Então, acaba que a operação... Opa, gata aqui, calma aí. A operação é mais difícil. Que mais de pergunta aqui? Passou aí alguma coisa, gente, que vocês não foram respondidos? Espera aí que ela quer aparecer, deixa eu ficar um pouquinho com ela aqui. Mas não dá para vocês verem ela, não. Ela está aqui, ó, minha gatinha. Acho que foi isso, Natália, que eu vi aqui pelo chat também. Eu poderia Bom, só fazer gente. mais uma pergunta? Oi? Eu poderia fazer mais uma pergunta e eu fiquei em dúvida? Ou a gente... Claro. Na parte que tu estava falando sobre a Lei Aldir Blanc, você falou das principais linhas, que eram auxílios, espaços e os editais, né? Eu fiquei em dúvida em relação à divisão de 80% e 20%. Você poderia falar um pouco mais sobre isso, por favor? Sim, é o seguinte, desses 3 bilhões, independente dos 50% que vai para o Estado e 50% que vai para o município, tanto os estados e os municípios, eles têm que pegar, obrigada, gatinha, que é linda, eles têm que pegar o dinheiro que eles receberem, eles têm que pegar 80% desse dinheiro e distribuir no auxílio emergencial e nos espaços. E 20% desse dinheiro eles têm que lançar edital. Entendeu? É em cima do valor que eles receberem. E daí fica a critério deles o quanto que vai ser auxílio, o quanto vai ser espaço, também pela demanda que eles receberem? Isso, exatamente. Exatamente. Aí eles vão estabelecer, desses 80 que vai para auxílio e espaço, aí eles vão estabelecer os critérios. Agora, até onde eu entendi, pode ser que eu tenha entendido errado, os estados vão pagar o auxílio, então eu acho que vai ficar o dinheiro que vem do Estado, 80% para auxílio para pessoa física e 20% para edital, e os municípios, sendo que os municípios, claro, têm um dinheiro menor do que o do Estado, né, por causa do tamanho e da população,
o 80% do município vai para os espaços e 20% vai para edital. Então, de uma certa maneira, a gente tem 80% para auxílio, 80% para espaço e 20% de um, 20% de outro para edital. Bom, gente, então é isso, já passamos aqui das 6 da tarde. Eu queria agradecer muito, muito a todos vocês que participaram, que se inscreveram, que vieram. E é isso, quarta-feira tem mais. Eu vi alguém perguntando aqui sobre o horário do link, a Mirivane, não é isso? Exato. Eu recebi o link hoje, eram 4h30, eu perdi uma parte, eu acho, do... Porque a gente mandou, era umas 10 e pouca da manhã, mas eu posso mandar antes, se vocês quiserem, eu posso mandar na terça-feira, vocês preferem? Eu acho. E parabéns, Natália, você foi maravilhosa, você é muito didática. Obrigada. Parabéns, parabéns, de verdade. Muito obrigada. Parabéns. Que bom, fico feliz. Obrigada, gente. Aí o Fábio aqui está perguntando se a próxima aula vai ser quarta e sexta. É isso aí, próxima aula quarta agora, mesmo horário, de 4 às 6, e a última sexta, de 4 às 6, tá bom? Aí eu queria pedir para vocês uma coisinha. Vamos, quem puder e quem quiser, abrir a câmera, só para a gente fazer um print, tirar uma foto. Você faz aí, Pedro, por favor? Peraí, só a galera abrir aí. Ai, que lindos que vocês são, gente. Muito obrigada, estou super feliz. Vamos lá, Pedro, dá o print aí. Foi? Está sem som, Pedro. E aí, Pedro? Foi, agora foi. Aí eu tava fazendo print aqui, mas foi. Querem fazer Gente, X? valeu. Oi? Deixar a galera fazer um X, né? Agora para ficar legal, né? Bom, vamos lá então. Todo mundo rindo, só para 1, 2, garantir 3 esse print. 1, 2, 3 e digam X. X. Foi. Gente, muito obrigada, viu? Um beijo todo mundo, a gente se vê quarta. Se pintar alguma dúvida aí no meio do caminho, manda para a gente lá no Instagram, no Facebook. Sou eu mesma que vejo, então eu respondo lá a vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Beijo, Nath, linda, arrasou. Beijo, querida. Manda um beijo para as meninas. Tá bom, pode deixar. Tchau, galera. Obrigada.